Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês ao vivo no nosso Tempo e Dinheiro, começando a semana, segunda-feira, 17 de março de 2025. E o nosso foco está no dinheiro. Tempo, muita chuva. Choveu bem em Minas Gerais, choveu bem aqui no Mato Dentro. Nós vamos mostrar isso para vocês ao longo do programa. Uma chuva de 50 milímetros, sem vento, plantadeira, uma coisa maravilhosa. O tempo está muito bom aqui no Sudeste, está muito bom também em Minas Gerais, chovendo muito lá em cima, mas problemas de falta de chuvas no Rio Grande do Sul. Uma coisa dramática o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é o nosso destaque em termos de tempo. Em termos de soja, em termos de dinheiro, a soja está levemente no vermelho. O Lamir Brandalize vai trazer isso para vocês, mas no dinheiro mesmo o nosso destaque é a manchete que nós temos aí para mostrar para vocês de O Globo. Selic deve voltar essa semana ao nível da crise de Dilma e próximos passos do Banco Central devem ficar em aberto, ou seja, estamos rumando para 15% de juros. Imagine você, quando fala 15 é Selic, então assim, o balcão lá do banco vai para 20%, para alguns a taxa média vai acima de 40%. Como a gente pode ter um Brasil que precisa crescer, precisa de crédito para produzir, e tem essas taxas de juros para segurar a inflação? E por que a inflação sobe? Porque o Lula continua insistindo em jogar dinheiro fora. Agora tem mais milhões e milhões para o MST invadir terras. Que país que tenta crescer com essa instabilidade? É o nosso tema, é o nosso foco aqui do Tempo e Dinheiro. Claro, e vamos também falar da luta pela anistia dos prisioneiros de Brasília. Temos presos políticos. Ontem teve uma manifestação no Rio de Janeiro. Bolsonaro foi muito claro. Olha, morto ou vivo, morto ou preso, foi o que ele falou, eu continuarei sendo um problema para vocês. Claro que ele estava se dirigindo ao STF. E o governador Tarcísio, o governador de São Paulo, de camisa azul, ou seja, número 2, né? A camisa número 2, dizendo: olha, Lula, você prometeu picanha e nem ovo a gente está conseguindo comer. Está se referindo à sociedade brasileira. Nosso destaque é muito importante o que está acontecendo, é o momento de inflexão. Ou a gente se arruma, ou a gente não se arruma. Então nós temos que ir em frente. Enquanto que eles querem nos levar ao passado, nós estamos rumando ao futuro. Nós insistimos em crescer e em lutar pelo nosso Brasil. Muito bem, então, como eu falei de soja, deixa eu ver o preço da soja. Gleidson, como é que estamos nesse instante? Com o primeiro vencimento da soja, 10,14 no maio, você vê aí a queda é de 0,11%. O gráfico mostra isso, uma luta ali nos 10,14, acima de 10, assunto para Brandalize. Café. Café, como é que está? Voltando a subir o café, Gleidson? Como é que está o primeiro vencimento? Olha, o café lá em Nova York, vencimento maio também, 2,24% de alta, 385 centes de dólar libra-peso, 3 dólares e 85. Perdeu os 4, estava caindo, hoje volta a subir o café. E o câmbio, o Gleide, só para a gente fechar com o câmbio, como é que está o dólar nesse instante? Caindo 0,85% a 5,68. Isso é um retrato claro de que o mundo vai vir buscar as nossas taxas de juros, entra com dólar e derruba a cotação. E nós temos que trabalhar para sustentar isso. É grave o nosso problema. Dito isso, deixa eu perguntar para o Sérgio Braga como é que está a temperatura em São Paulo. Sérgio Braga, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo e Dinheiro. Bem amena a temperatura aqui em São Paulo, 24 graus. Essa chuva que veio no finalzinho da tarde, nos últimos dias, reduziu bastante a temperatura aqui na capital paulista, assim como em outras regiões do estado de São Paulo. A última semana do verão, bem lembrado, o mercado segue também atento a essas informações.
Agora, João Batista, temos muitos destaques nessa edição, inclusive fora essa da Folha de São Paulo, mostrando que no finalzinho da tarde deve ter pancadas. Há alertas em 13 estados com chuvas intensas em várias regiões. Tem o inverno, é lógico, amazônico, com chuvas já naquela região amazônica, na região norte, mas o Nordeste, Norte, Nordeste, Ceará, também Rio Grande do Norte, Paraíba e estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, além de Minas Gerais, muita chuva por aí, João Batista. Mas aproveitamos, João Batista, vamos direto às informações também. Podemos acompanhar nas cotações do mercado do boi gordo, que chega à segunda semana do mês a segunda quinzena do mês de março, com cotações ali buscando uma direção. É certo que geralmente na segunda quinzena as negociações ficam um pouquinho menos pesadas, né? Menos volumosas, mas as exportações continuam no foco das atenções. Daqui a pouco eu volto com essas informações do mercado do boi gordo também, viu, João? Sim, e você vai falar do tempo, você vai mostrar que tivemos a primeira geada em São Joaquim, onde mora o Ronaldo Coutinho, já com o Sérgio Braga. E daqui a pouco também as informações da pecuária com o Sérgio. Mas antes, para encerrar essa chamadinha aqui, quero mais uma vez colocar nossa bandeira como símbolo, como nossa meta e como nossa mensagem constante para dizer a todos os brasileiros que o Brasil vencerá. Então, assim, estamos começando uma nova caminhada, uma inflexão que começa hoje, 17 de março de 2025. O Brasil vencerá. É a nossa mensagem e, com isso, a gente vai em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar, Gleidson. Muito bem, sejam bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, 17 de março de 2025, uma segunda-feira, começando a semana de muitas e boas perspectivas para o agronegócio, apesar das dificuldades. Querem ver como é que é? Veja o resumo com os nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, eu João Batista, Mercadão de Chicago, começando aí meio 0 a 0, né? O trigo tá puxando um pouco, tá ajudando, dando suporte tanto no milho como na soja, mas a soja na calmaria, né? O pessoal ali na calmaria, todo mundo esperando aí algumas definições saindo lá de acordo entre Rússia e Estados Unidos, estão tentando delimitar o novo mapa que vai ser entre Rússia e Ucrânia, como é que vai ser o novo mapa, onde que vai ser as divisas, estão batendo papo nisso aí hoje. Já vamos comentar a situação. No mercado brasileiro, estamos aí com a soja com poucas alterações em relação à semana passada. Nos portos está muito parecido, já. Tudo isso no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque é a pouca chuva nessa semana aqui no sul, uma quedazinha na temperatura na parte final da semana e a chuva voltando para o sudeste gradativamente. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo começa assim a segunda quinzena, pressionado em boa parte das praças pecuárias. Mercado futuro vai se ajustando. Semana passada foi um dia de ajustes, uma semana de ajustes, na verdade, nas cotações a futuro. Hoje, lá na B3, negociações abrem com as variações positivas. Em todos os vencimentos, o março bate os 314,55, alta de 1,37%. Abril, 315,30 por arroba, alta de 1,63%. Maio, 314,25, 1,37 de alta. Junho, 315,25, alta de 1,5%. Mercado, portanto, com uma segunda-feira apresentando alta lá na B3, com vencimento de abril acima dos R$315. Mercado físico chegou a abrir as negociações hoje um pouco mais comedido. 4 praças apresentaram alta, 6 apresentaram queda, entre 32 pesquisadas pela Scott. Está aí. São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo, R$ 305,50. Triângulo Mineiro, R$ 273. Belo Horizonte, a região norte de Minas Gerais, 266, assim como Minas Gerais ao sul, R$ 268. João Batista Olive, daqui a pouquinho mais informações sobre o mercado de pecuária. Inclusive com a participação do CPEA, exclusivo aqui, colaborador exclusivo do Tempo e Dinheiro, o CPEA, o Centro de Estudos Avançados aqui da Exalc
de Piracicaba, daqui a pouco com o Sérgio Braga. Agora eu quero mostrar os demais preços. Vamos para as bolsas, duas principais bolsas do mundo, Chicago e Nova York, onde a soja hoje está no recuo de 0,14% a 10,14 dólares para maio. O Vlamir vai explicar por que está recuando. O milho em alta, boa, o milho, boa recuperação, 1% de alta. Sexta-feira fechou em queda, agora está em alta o milho, 4,62 dólares por bushel. O trigo puxando o milho e puxando a soja, 3,16, certamente é o acordo que o Breno Aliso já se referiu sobre a Ucrânia com a Rússia, vem a paz aí, lá nessa guerra estúpida. Então, o trigo nesse instante em Chicago, 5 dólares e 74 por bushel, 3,16 de alta. O café também, boa alta de 2,14. Boa alta é força de expressão. Uma excelente alta, um retorno forte para o café em Nova York, 3 dólares e 85. Em Londres, também alta de 1,87%. O café robusta, 5.504 dólares a tonelada. O açúcar, igual o trigo, sobe mais que o trigo, o açúcar, 3,34 o açúcar, 19,83 cents o contrato número 11 do açúcar em Nova York. Já o algodão, no entanto, no vermelho de 0,45 a 67,07 a libra, e o petróleo subindo, 0,72% a 67,38, e o ouro levemente em alta, mas acima de 3 mil dólares, 3 mil dólares exatamente a onça Troy. Ok, repassando o câmbio, Gleidson, como é que está o câmbio? 5,68. É o carry trade. Nós temos que trabalhar para pagar os juros altos que o pessoal todos os operadores do mundo vêm buscar do Brasil. Brasil. R$ 5,68 é o câmbio nesse instante, recuo de 0,91%. E o Ibovespa, Gleidson, em alta, de 1,28% de alta, 130.613 pontos, se sustentando o Ibovespa. E nesse momento a gente, como sempre faz, lembra você, para ser o produtor muito bem informado, com notícias em tempo real, notícias que estão acontecendo agora com as explicações lá dentro do nosso clube. Seja um assinante, você manda um zap para 019 998 13 29 15, 9813-2915 e você se torna assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 7 dias para experimentar, degustação, para você ver como é importante você estar muito bem informado em tempo real, participando, perguntando, tendo opinião de quem entende. É um grupo fechado em economia, tempo e dinheiro. Esse é o nosso foco lá no clube. Seja assinante você também. Muito bem, dito isso, vamos saber o que está acontecendo nesta manhã de segunda-feira na área da agricultura. O Sérgio Braga vai passar as manchetes com base no nosso site, o Notícias Agrícolas, nosso site irmão. Veja aí o Giro Rural desta segunda-feira. Soja CPEA, colheita segue a todo vapor e a estimativa de safra recorde se fortalece. Milho, estoques baixos e demanda aquecida sustentam alta de preços. Feijão CPEA, alta do feijão carioca é destaque. Mandioca, sem sustentação, média volta a cair no mercado paulista. Tomate, preços seguem em alta com a desaceleração da safra de verão. Agora vamos às manchetes de economia, política no mundo com o Sérgio Braga ao vivo, Sérgio. Vamos aproveitar só para fazer um detalhe, passar um detalhe, que o ouro a 3 mil dólares por onça Troy é a cotação recorde, João Batista. Jamais foi batida essa cotação no mercado internacional. Portanto, uma cotação para o ouro recorde histórica. Mas vamos lá. O pessoal procurou. O ouro é o refúgio dos assustados, né? O pessoal ficou assustado com o Trump, né? com as punições que o Trump está fazendo na economia mundial, se ajustando, e aí eles correram para o ouro. Mas agora, com essa notícia de hoje que o Breno Aliso vai comentar, do armistício na guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, o mercado começa a olhar favoravelmente e o dólar entra em equilíbrio. Mas vamos às últimas informações, Sérgio. Vamos lá, João. Com base na agência Reuters, petróleo sobe com ataque dos Estados Unidos aos Houthis e esperanças econômicas da China. Da Folha de São Paulo, uma pergunta: por que briga dos Estados Unidos e China pela hegemonia em inteligência artificial
vai remodelar o mundo. Comenta-se que a corrida para construir uma infraestrutura do futuro é mais importante desde a era nuclear. Do Estadão, Maduro anuncia entrega de terras ao MST após Lula afirmar acordo com a Venezuela. Aniele Franco e Carlos Lupe foram nomeados para cargos de conselheiros com salário de até R$ 1 milhão por ano, isso no BNDES e na metalúrgica Tupi. Da Folha de São Paulo, Bolsonaro usa ato por anistia para mandar recados em caso de prisão e diz deixar liderança na direita. Da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, entre aspas, Bolsonaro está desesperado, mas a anistia não passa de jeito nenhum. Quem disse isso foi o Lindenberg. João Batista Olive. O deputado Lindenberg é conhecido como o Lindinho, um rapaz bonito, que é casado com a Gleisi, que o Lula chamou de mulher bonita. Então é um casal lindinho, e usando essa posição deles aí, eu posso dizer que é um casal ridículo, porque eles estão fazendo, né, acentuando a crueldade que é manter aquelas senhoras bolsonaristas presas lá no calabouço de Brasília e dizendo que não vai ter anistia. Claro que vai ter. Sabe por quê? Por causa da posição deles, da esquerda, que não querem anistia, querem manter essa decisão de crueldade com essas pessoas que apenas com Bíblia na mão, um batom, foi lá e escreveu na estátua do STF. Isso é um crime para eles. Enquanto que, né, como lembrou ontem o governador Tarcísio, os bandidos, os contraventores, né, os assassinos estão livremente pelo país. É isso que faz com que a gente tenha certeza que nós não só teremos anistia, como nós teremos uma mudança na política brasileira. Começou ontem, veja as manifestações, as imagens que nós estamos aí exibindo para vocês da manifestação de Brasília. A esquerda, os jornalistas de esquerda, tripudiaram em cima dessa manifestação, porque o Bolsonaro estimou em 1 milhão de pessoas. Não teve 1 milhão. A Polícia Militar calculou em 400 mil pessoas. Mas, de novo, inclusive a Globo, fantástico, diz, não, teve 18 mil pessoas. Ora, cara pálida, para que isso? Por que essa vergonha? Por que irritar ainda mais, né, os bolsonaristas? Porque, claro, você pega o começo de uma manifestação, tem poucas pessoas. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava falando, já aumentou para 30 mil, 40 mil pessoas, foi crescendo. Quando chegou a vez do Bolsonaro, tinha 400 mil pessoas, segundo o cálculo da Polícia Militar. Então, em quem acreditar? Tanto faz. Tanto faz. O importante foi a mensagem deixada ontem, principalmente pelo presidente Bolsonaro. Veja a manchete que diz o seguinte, que ele não vai sair do Brasil. Pode colocar, Gleidson. Folha, Bolsonaro diz que não vai sair do Brasil e que será um problema, preso ou morto. Por que ele está dizendo, ele está levando essa consideração que ele pode ser preso ou até mesmo ser morto? Sim, isso tem que ser levado em consideração. Se ele tomou uma facada lá na campanha da vez passada, no início da campanha, quando ele foi eleito presidente, agora os ânimos estão mais acirrados e ele sente que ele pode ficar sem proteção. Tudo isso conclui-se que ele diz o seguinte, que eu vou ser um problema, não vou sair do Brasil, tanto se eu for preso ou morto, serei um problema. É isso que faz com que a esquerda fique desesperada, porque cada vez mais a realidade está batendo as portas. E quem trouxe a realidade nesse debate de ontem, nessa manifestação de ontem, foi o governador de São Paulo. O que ele disse? Olha, ninguém aguenta mais arroz caro, gasolina cara, o ovo caro, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Prometeram picanha e não tem nem ovo. E se está tudo caro, volta Bolsonaro, diz Tarcísio. Ele estava com a camisa número 2, uniforme azul da seleção brasileira, portanto, a camisa amarela, porque o Tarcísio é um homem leal, claro que é do seu líder Bolsonaro. Então, se ele disse, ele acentuou, se está tudo caro, volta Bolsonaro. Disse mais,
em aceno, né, ele criticou as penas aos condenados pelo 8 de janeiro lá em Brasília, citando com ironia o caso da cabeleireira Débora Santos, presa após ser flagrada, pichando com um batom a estátua à Justiça em frente ao STF. Por causa disso, essa senhora, essa cabeleireira Débora Santos, está condenada a 17 anos, não consegue ver seus filhos, uma crueldade que está correndo o mundo, essa situação. E, por fim, diz o governador Tarcísio, disse ontem lá no Palanque, o que eles fizeram? O que essas pessoas bolsonaristas fizeram? Usaram batom? Num país onde todo dia vemos traficantes nas ruas, onde os caras que assaltaram a Petrobras voltaram à cena política? É isso que nós estamos vendo? Isso que é justiça? Aí ele terminou, o Tarcísio, dizendo qual foi a razão e qual é a razão de afastar Jair Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição. E completou, e eles sabem que vão perder. Essa é a posição do governador Tarcísio, que já se coloca como uma alternativa ao Bolsonaro se ele for preso, e é uma opinião também aqui do nosso Tempo e Dinheiro, porque junto a isso, amigos do Tempo e Dinheiro, nós estamos em defesa do agro. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem. Afora esses casos sérios de política que nos posicionam cada vez mais em defesa da liberdade, aqui é Tempo e Dinheiro. Então vamos às notícias do tempo desta segunda-feira. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. E começamos com uma imagem gelada, né, do amanhecer, com a primeira geada de 2025, isso registrado pelo Michael Lenag, às 5:50 da manhã, no Vale dos Caminhos da Neve. Fica a 3 quilômetros lá de São Joaquim, a mínima de 2,5 graus, essa bela imagem no Vale dos Caminhos da Neve, portanto, registrando a primeira geada de 2025. Temos também manchetes que vêm dos Estados Unidos, mostrando que as tempestades ocorridas após tornados deixam ao menos 16 mortos lá nos Estados Unidos. Olha só essas imagens registradas aí pelas agências de notícias. Aqui no Brasil, Gazeta 0 Hora. Com o retorno do calor, temperaturas no Rio Grande do Sul podem chegar aos 35 graus no início desta semana. E olha só o mapa de chuvas no Rio Grande do Sul, que a gente vai ver na sequência, o volume do modelo europeu para os dias 22 até o dia 29 de março. Chuva para o Rio Grande do Sul no finalzinho do mês, tem calor forte entre o dia 21 e 23 de março e ensaiando também um frio forte entre os dias 25 e 26. Mas olha só a previsão lá para Santa Maria, 58,4 milímetros, Passo Fundo 25,4, Porto Alegre 48,8, Pelotas 36, Uruguaiana tem mais, né? 150,5, muita chuva até o final prevista do mês. Até o final do mês lá para a região de Uruguaiana, Bagé 16,4 milímetros. Portanto, até o 29, finalzinho desse mês de março, esta é a previsão para o Rio Grande do Sul, intercalando chuvas e até mesmo calor e ensaiando frio forte a partir do dia 25. Bom, tem outra imagem também da Meteorred, né? Falando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, tem aumento marcado aí, volumes altíssimos, né? Chuva prevista para São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, aliás, Rio de Janeiro também no Espírito Santo, esse corretor de umidade que vai se estendendo principalmente da região sudeste até a região centro-oeste. Além de tudo, acompanhada chuvas intensas de rajadas de vento. Agora, olha só essa tromba d'água foi registrada em Alfenas, Minas Gerais. Pelo menos isso é o que a gente está acompanhando aqui na região próxima do aeroporto. Cerca de 200 milímetros. Dá uma olhadinha nesse vídeo da tromba d'água em Alfenas. 200 milímetros e alguns registros de até 300 milímetros com essa chuva que se abateu. Essa tromba d'água em Alfenas, Minas Gerais. Dá uma olhadinha. Aqui, gente, você vê, Jardim São Carlos. Hoje é dia 16, às 9h41 da noite. A chuva levou meus 2 carros, ó, por causa da prefeitura não arrumou lá. Olha a altura da água, gente. Olha a casa do São Francisco, aqui é a minha garagem, ó. Aí você vê, olha lá o carro meu onde tá. Olha lá meus carros. Olha, o carro do vizinho meu também, ó. Olha lá. A chuva tá levando tudo embora, ó.
por conta da prefeitura que não arrumou lá em cima, lá, ó, gente, olha lá pra você ver, da onde tá vindo a... Olha, agora a gente vai acompanhar um modelo americano, né, GFS, para chuva, mostrando exatamente que tem muita chuva na região central de Minas Gerais até o dia 24. E aí as chuvas um pouco mais, praticamente esparsas, né, na região sul do Brasil, mas olha só o corredor de umidade que passa pelo litoral, né, litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, segue para Minas Gerais e vai para a região centro-oeste. Muita chuva nessa faixa azul, e essa faixa azul mostra exatamente a região de Minas Gerais, as principais regiões de Minas Gerais, Zona da Mata, principalmente, e também o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vamos ao destaque também do Notícias Agrícolas de hoje. Aliás, esses são os destaques confirmando exatamente os tornados que nós mostramos logo no começo, que os Estados Unidos registraram 85 tornados em 3 dias. O pior deles teve vento de até 306 quilômetros por hora. Até um ônibus foi jogado para o telhado de uma casa. Olha só a força dos ventos, dos tornados que deixaram vários mortos lá nos Estados Unidos. Também tem agora o mapa NOAA mostrando exatamente a situação desse momento, chuvas concentradas na região, parte da região sudeste, mostrando que essa chuva intensa na região norte, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais com muita chuva, Rio de Janeiro, aliás, Espírito Santo, Minas Gerais e esses pontos mais escuros, amarelados, aí com pontos vermelhos, onde as chuvas estão se concentrando. No Nordeste, nas principais capitais por lá, na região norte do país e também nos estados aí de Mato Grosso e também Acre. Portanto, muita chuva prevista, mas em compensação, pouquíssima umidade no estado do Paraná, Santa Catarina, só um pouquinho lá de umidade na região leste-oeste, né, do Rio Grande do Sul, mas chuvas concentradas em 13 estados. Bahia, nesse momento, não tem precipitações, assim como o extremo norte de Minas Gerais. Muita chuva registrada nesta segunda-feira. Bom, vamos em tempo real mostrar também o que acontece agora com o mapa Cosmos, modelo Cosmo do INMET. Vamos lá. Vamos à previsão do tempo de amanhã até o dia 21 de março, com chuva concentrada principalmente na região norte do país. É o inverno amazônico, com altas precipitações no estado do Acre, Amazonas, também no estado de Rondônia, Roraima, muita chuva também na região central do Brasil e chuvas intensas registradas, sobretudo no litoral do Nordeste. Olha só, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, e esse corredor de umidade também na região sudeste, com alertas de chuvas intensas para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, subindo essa chuva para o Triângulo Mineiro, se concentrando principalmente na região centro-oeste do Brasil. Há uma grande precipitação no Atlântico Sul, um ciclone extratropical que manda umidade para algumas regiões do Rio Grande do Sul. Mas olha só, mais uma vez a chuva se afasta do Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, Paraná, Paraguai e até mesmo da Argentina no próximo dia 21. Bom, e agora vamos também acompanhar o comentário do Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense, lá de São Joaquim, que traz as informações do clima com oferecimento da Lotus Biosoluções. E vamos ter aí condições de tempo, assim, no geral, mais para tempo com pouca chuva aqui no sul nessa semana, de hoje até sexta-feira. Tu vê que o sul do Brasil praticamente pouca chuva. Quando tem esses tons verdes aqui, é coisa de 2,5 a 7, 8 milímetros de chuva. Pode ter alguma coisa hoje e amanhã, quarta, quinta e sexta, dificilmente. No centro-oeste começa a melhorar aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, melhora a chuva, no sul do Mato Grosso, melhora aqui no norte e nordeste, São Paulo, na área do café, dá uma boa melhorada aqui no centro-sul e oeste de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. As áreas de café começam a ter uma situação melhor de chuva, tirando aqui o Paraná. No Mato Grosso, no Goiás também começa, melhora um pouquinho aqui no Mato Grosso, continua ainda no norte de Minas, Bahia, Selva e Pernambuco, são as regiões que ainda continuam com pouca chuva. Melhorando um pouquinho nesse canto aqui da Bahia, ó, próximo ao Tocantins e ao Piauí. E aqui no norte até chove bem durante essa semana, tirando o norte do Amapá. Nos 15 dias, nós temos aqui uma boa chuva aqui na região amazônica, melhora a chuva aqui em todo o centro-oeste, volta a chover,
principalmente no final dessa semana para frente. No sudeste também, continua com chuva forte aqui, na Mata Mineira, leste de Minas, pode pegar BH, já começou, né? A chuva já está vindo com mais intensidade, então aqui nessa região chove bem, nessa segunda quinzena de março, também chove bem aqui na parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e parte norte, nordeste e litoral de São Paulo. Essa parte aqui do sul pega Paraná, um pedacinho de São Paulo e Rio Grande do Sul, chove pouco. Bem, o sul como um todo chove pouco, mas tem alguma chuva nessa segunda quinzena. O nordeste melhora aqui na parte oeste da Bahia, melhora um pouco em Pernambuco, mas continua devendo aqui na Cealba e no nordeste da Bahia. Na região de Irecê até tem um pouco de chuva também. Dá uma melhorada na segunda quinzena em relação à primeira, não tem nem o que dizer. Mas ainda fica faltando chuva aqui, ó. Na outra parte do Nordeste, aqui Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, chove bem. E aqui na região amazônica também. Na parte das anomalias, nós temos o quê? De hoje até o dia 23, abaixo do normal em grande parte do país, mais acima aqui, ó, Minas, Rio e Espírito Santo. De 25 a 31, nós temos aqui, ó, fica com boa parte do país em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, mas em torno da média, melhorando aqui na Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio, e dá uma pequena melhorada aqui no sul, que deve ser uma frente fria que vai passar na semana que vem. A temperatura, nós tivemos geada aqui na Serra Catarinense no domingo, deu 1,8 em Bom Jardim, 1,9 em São Joaquim, hoje também fez frio, 7, 8 graus, e pode ser que tenha geada na quinta e sexta aqui no topo da serra. A princípio sem consequências, mas já mostra que o outono realmente começou mais cedo esse ano aqui no sul, em termos de outono-clima. Chuva pouca e temperatura um pouco mais alta de dia e friozinho à noite. Não tem nenhuma onda de calor aqui no sul, apenas um aquecimento maior durante a tarde na parte oeste. E semana que vem cai a temperatura e pode cair bem na semana que vem. No sudeste e centro-oeste também a temperatura dá uma quedazinha da metade da semana para frente. Refresca em São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul e oeste de Minas. Diminui o calor na região de Irecê, na área central do país, à medida que a gente avança a semana. E uma boa semana para todo mundo. Voltamos amanhã. Obrigado, Ronaldo. Até amanhã. Esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Agora, João, choveu aí no Mato Dentro ou não? Choveu bem, viu? Nossa, obrigado pela lembrança, Serginho, porque ontem, domingão à tarde, 50 milímetros aqui no Mato Dentro. Nós temos a imagem, eu fiz uma imagem aí, mostra pra gente essa chuva aqui do Mato Dentro, interior de São Paulo, de ontem, Gleidson. Pode mostrar. Essa é a minha casa. É assim, olha, como disse o Ronaldo Coutinho, está mudando o padrão climático do país, com o outono entrando mais cedo, e aí nós temos algumas considerações a fazer. Primeiro que as chuvas vão estar mais concentradas agora em Minas Gerais. Chove muito hoje à tarde, vai encher as caixas d'água, os rios estão maravilhosos, informações que nós temos de Minas Gerais. As áreas de cafeicultura receberam chuvas, Muzambinho, Guaxupé, enfim, as áreas de café com chuva, salvando a cafeicultura. Agora, o problema é lá no Rio Grande do Sul, não é? Seco até pelo menos dia 28 são as previsões. Vamos virar o mês com uma outra frente lá no final do mês que vai passar muito rápido e a situação dos gaúchos é muito séria. Aqui nós temos aqui as referências que nós estamos recebendo. A Fabiana Silveira, por exemplo, está nos dizendo aqui como integrante aqui membro do Tempo e Dinheiro, do YouTube. Boa tarde a todos. Piratini, lá perto de Bagé, 23 graus, agora nublado. Bom começo de semana para todos e vamos em frente, ela não se entrega, né? O Clélio Montini, lá de São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, 28 graus agora, sem previsão de chuva, mas vamos em frente, diz ele também. O senhor José Ruiz, lá do Mato Grosso, Novo Biratã, 31 graus, sol forte nesse instante. Nós vamos mostrar já no norte de Mato Grosso como é que está o milho do Moacir Guarnieri. O senhor Erni Osvino Pinot, de São Gabriel, Rio Grande do Sul, muito seco, está complicado.
mas ninguém se entrega, né? Vamos em frente. E, por fim, o Josino da Veiga Antunes, de Cristalina, Goiás. Tivemos chuvas localizadas no Goiás nesse final de semana, mas a cultura da safrinha de milho e sorgo está sofrendo com esse sol forte e falta de chuvas. Mas o padrão climático, como eu disse, está mudando. Agora nós vamos ver as consequências disso do dinheiro. Daqui a pouco a gente vai estar com o Vlamir Brandalize comentando os preços da soja e do milho. É um instante só, a gente volta já. Em frente, Gleidson. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro, desta edição de segunda-feira, 17 de março de 2025. Já o Vlamir, mas antes vamos contextualizar mostrando os preços da soja em tempo real em Chicago, vencimento maio, perdendo mais, em 0,42% de perda, 10,11, é isso, Gleidson? 10,11 é o vencimento maio da soja em Chicago. Vamos ver os 4 vencimentos mais importantes. O julho, 10,29, o agosto 10,26, o setembro 10,13. É isso, Gleidson? Muito bem. E a soja aqui no Brasil, na B3 Base Porto de Paranaguá, está no vermelho também. O maio, a saca de 60 quilos, $22,37. O julho, 22,60. São os 2 vencimentos posicionados mais em queda nesta segunda-feira. Vamos saber com o Vlamir por que a soja está em queda nesta segunda-feira, abrindo a semana. Notícias da soja no ar. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Olha aí, estamos de verde. Vamos cantar, é dupla. A dupla dos velhos da soja. Ô, Vlamir, por que a soja está no vermelho hoje? Vermelho não, João. 1 ponto de baixa, estava em 2 de alta de manhã, ele está neutro, né? Ele está em cima do muro, João Batista. Tem 2 fatores, né? Tem fator aí que a safra da América do Sul vai definindo, né? Que daí já é uma grande safra. E tem a questão da Rússia e Ucrânia ali com os Estados Unidos, que hoje está aquela negociação Estados Unidos e Rússia com relação às novas divisas de país ali que estão sendo traçadas. Então, se sair um acordo, o mercado acredita que vamos ter aí um apelo positivo, né? Porque a economia do mundo vai gostar dessa situação, né? Daí provavelmente diminui os sanções contra os russos, o fluxo de produtos é maior, o ambiente fica melhor e o alerta fica para os consumidores brasileiros, né? Com relação à possibilidade de valorização do rublo lá, e isso pode trazer valorização dos fertilizantes em dólar. Então, isso que pode acontecer. Em princípio é isso, mas Chicago não segue num rumo nenhum. Ele está tentando segurar os $10 de suporte, está mantendo. E aqui no Brasil nós estamos vendo aí que
que o que está valorizando, tá mantendo as cotações nos portos, basicamente, é a melhoria de prêmios, né? Hoje o prêmio está também dentro do melhor momento do ano aí, João. Então, é esse o fôlego aí que está dando. As cotações em reais estão flutuando pouco, mas quando Chicago cai um pouco, o prêmio melhora. É isso que está acontecendo. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar os preços do trigo, porque quem está puxando mesmo a economia é o trigo. Por que o trigo está subindo? Por causa desse possível acordo aí da Rússia que vai voltar a exportar trigo. Essa é a leitura, Vladimir? A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, né, João? E isso acaba valorizando o trigo, né? Com a Rússia podendo vender para todo mundo, né? Porque ela estava exportando muito trigo, mas exportando trigo para países que não estava colocando sanções contra ela, né? E agora a possibilidade da paz ali na Ucrânia, ele traz a Rússia para vender para mais compradores, né? Então isso valoriza mais o trigo russo, né? E o trigo de Chicago também. Tá, vamos entender então as consequências na prática para os produtores brasileiros. O que pode acontecer? Como é que vai ficar o câmbio? Como é que vão ficar os negócios com a soja? E depois a gente fala de milho. Olha, João, os negócios vão continuar do jeito que está indo. Aí o produtor está vendendo cada dia um pouco. Hoje pela manhã teve alguns negócios, está fluindo, o produtor precisando de caixa aí para pagar a conta final de março e abril, está indo, aos poucos ele está vendendo, o produtor está bem consciente de que o mercado ele não pode esperar disparada, valores astronômicos no caso da soja. Então tá saindo o negócio, o produtor buscando caixa. E com relação a nível de porto, não tem muita flutuação, né? Porque o dólar, quando vai um pouquinho para cima ou para baixo, quem muda é o prêmio. Quando o dólar cai e Chicago cai, o prêmio melhora. Por isso que nem hoje o prêmio está no melhor momento aí. Hoje o comprador começa com 70 positivo, João. Então, ele está lá em cima. Já tem vendedor aí pegando julho que está querendo acima de 100 pontos. Então, esse é o ponto-chave, né? É o prêmio. E os negócios estão fluindo, né? O produtor está fazendo e colheita está andando e agora o ritmo acelerado, né? Já estamos aí com uns 70% da safra colhida, vai ficando mais os estados extremos, né? Que é tipo o Rio Grande do Sul, que colhe por último. Mato Grosso já na reta final de colheita. Bahia avançando bem, já mais de 60% colhido ali na Bahia. Então, o Brasil vai colhendo e o que vai saindo dos campos vai confirmando que é uma grande safra, João. Esse é o ponto importante. Dá para ver que em Goiás também bem adiantado. Provavelmente a melhor safra de soja da história de Goiás está saindo nessa temporada. Vou pedir para o Gleidson botar o vídeo de Chapadão do Sul, ali na divisa do Mato Grosso do Sul. Olha a qualidade da soja e a quantidade. Mostra o vídeo aí, Gleidson, Chapadão do Sul. Gleidson, na verdade, a gente não editou a soja, estava mostrando exatamente a quantidade de soja que está sendo colhida aí. 5 mil quilos por hectare, Burandé? Foi isso que eu estou vendo de longe aqui? Parece-me que é desse nível, 5 mil e poucos quilos por hectare, tá? Isso dá quanto? Dá mais de 100 sacas? Dá quase 90 sacos por hectare. 90, ao redor de 90 sacas, né? 90 e pouquinho. Tá bom, tá? Para esse ano, aí se pegar aqui no Chapadão, que ainda foi uma região que pegou um pouco de clima irregular, né? Teve alguns veranicos no meio, tá uma boa produtividade, sim. Tá, agora a gente não pode deixar de ver o drama que acontece novamente no Rio Grande do Sul, né? A quarta safra que está sendo perdida. Veja a soja do meu amigo Lucas Scheffer, lá do movimento SOS Agro. Olha a soja da casa dele lá em Cacequi. Olha aí, Lucas Scheffer, Cacequi. Olha a soja. Isso que é uma judiação, né, Vladimir? Já foi, né? Pena de ver, né, João? Ela precisa de chuva, não conseguiu nem fechar a linha ainda, né? Então, e se não tiver chuva, certamente não vai acabar colhendo nada, né? Nessa condição que ela está aí, que ela não está conseguindo crescer, né? Você vê que o solo está ali exposto e aparentemente muito seco, né, João? Continua esse clima judiando, né? Vamos ver assim, prejudicando muito a safra gaúcha e a economia do Rio Grande do Sul toda, né?
E o Lucas escreveu, ó, João Batista, se foi, né? Perdeu mais uma. Por isso que eles estão gritando, estiveram lá em Não Me Toque, gritando para ver se a sociedade acorda que eles precisam, né, de securitizar as suas dívidas, né, prorrogar a dívida e ter crédito de novo, enquanto que eles veem o governo Lula dando dinheiro para o MST, 175 milhões para esse movimento que não é legal, invadir terras. Fica incompreensível a situação dos produtores gaúchos. E para piorar, eu tenho um outro amigo lá de Jóia, o Rafael Fontana, nosso amigo. Olha a soja dele, ele não vai conseguir 5 sacas por hectare. Põe aí, Gleidson. Essa é a situação. O terreno está gritado, está rachado, rachadura na terra. Isso é banhado, hein? 34 dias sem chuvas. E ele tem olha a soja do Rafael Fontana lá em Jóia. 5 sacas por hectare, Branda. Que tragédia, né, João? Mais uma tragédia ali na região de Jóia, né? Que nem você falou ali. Jóia, acho que está no 4º ano também de perdas, né, João? Sim, com certeza. E a gente vem acompanhando. O Rafael está lá no Clube do Tempo e Dinheiro, junto com também como o Lucas Scheffer, nos informando momento a momento. Você vai acompanhando a vida, a luta, o desespero desse pessoal que tenta sobreviver de uma maneira honesta, legítima, enquanto que do outro lado o dinheiro sai, né, para invasões de terra. É difícil a gente entender isso, né, Lamir Brandalize? Não é fácil, João Batista, não é fácil. Meu Deus, que país. Mas tá bom. Vamos ver, tá bom, né? Vamos ver, então, vamos só encerrar a parte da soja com os prêmios. Então, os prêmios estão subindo. Dá para a gente calcular que a gente vai trabalhar olhando Chicago com soja a $11 já ou ainda não, Brando? João, se a gente olhar o prêmio hoje, agora está dando soja a $11 com o prêmio aí. Soja Então, de tá prêmio bom. está dando $11. O Gleice vai colocar o telefone para você entrar no clube e saber dos prêmios que estão sendo praticados nos portos hoje. Está aí o telefone. Você manda um zap para você entrar no clube, ser bem informado, com informações em tempo real e saber dos prêmios, principalmente 199-9813-2915 é o telefone para você ser um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Tem 7 dias grátis para você experimentar. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Quer passar a régua na soja, Branda? Olha, João Batista, só para alertar aí que o produtor que está precisando de caixa está fazendo vendas. Aí pela manhã já 200, 300 mil toneladas, o pessoal já comentou de negócio de soja, numa faixa aí que desde 136 a 140 reais nas posições aí de maio até junho, julho, né? Então tá girando, o produtor tá girando, o pessoal tá fazendo caixa. Ainda, vamos dizer assim, estamos perto de 90 milhões de toneladas da safra, está negociada, um pouquinho menos que isso, mas a safra caminha para ficar muito perto de 170, né? 167 a 170 por aí. Então temos ainda quase metade da safra para negociar, né? Então, olhe Chicago, mas olhe os prêmios. Entre no clube, negocie. Antes de negociar, olha como é que está a posição dos prêmios para você não deixar o dinheiro escorrer pelo meio dos dedos. 7 dias grátis, esse é o telefone do clube para você mandar um zap, 199-9813-2915. A dona Léa Santos, aliás, dona Léa da Luz, vai te receber e colocar dentro do nosso clube. Combinado assim? Muito bem, Gleidson, vamos agora falar de milho, com apoio da ferramenta Inovipab, as cotações do milho nesta segunda-feira. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Preços do milho em Chicago em leve alta, o maio $4,60 por bushel, o julho $4,69,50, setembro $4,47,75 e dezembro $4,53 mais 75 em leves altas o milho em Chicago e que para nós o que importa é o milho no Brasil, B3 base Campinas também em leves altas, o março 89,87, hein? Não bateu nos 90, Vlamir. Maio, R$ 80,19 a saca, um ótimo preço. Julho já cai para R$ 72,60, setembro R$ 72,20. Lembrando que o setembro, até a semana passada, estava acima de 73. Não está em queda forte, mas está diminuindo porque vem aí a safrinha. Correto, Vlamir? Exatamente. Segundo semestre aí da B3, começando, ele é reflexo da safrinha, né? E a maior safra brasileira é a safrinha. Em princípio, ela está evoluindo, né? Algumas regiões que estavam muito secas receberam chuvas nesse fim de semana, como você mostrou aí na região do Mato Dentro também, né?
Mas houve algumas chuvas no Paraná, houve chuvas no Mato Grosso do Sul, Goiás, em vários lugares teve algumas chuvas. Não foi generalizado, mas melhorou as condições, então é reflexo da própria safrinha, né? A questão principal é que o milho segue firme aqui e lá fora, né, João? Porque não tem milho no Brasil para atender toda a demanda e toda a exportação possível, e também não tem milho no mercado mundial, né? Tem um déficit de 25 a 30 milhões de toneladas entre a produção e consumo, então o mercado do milho ele vai mantendo um suporte muito forte ali nos 4,5 lá em Chicago, e hoje ele está mais nessa linha de leve alta, vamos dizer assim, de Chicago, mais atrelado ao trigo, né? Que o trigo está puxando um pouco e está ajudando o milho, porque não teve nada de novidade em cima do milho efetivamente nesse começo de semana. Então, o que está? É trigo puxando por causa dessa situação da possibilidade do fim da guerra lá na Ucrânia e a Rússia poder exportar mais trigo para outros países, ou mais países quererem comprar trigo russo, e isso valorizando o trigo, porque eles vão ter menos trigo esse ano, e isso ajuda o milho, né? Então, o mercado do milho que já vai apertado, ele continua sendo favorecido. E aqui dentro não tem milho, né? O mercado segue muito forte de milho. Milho do segundo semestre, o mercado é comprador. O milho lá de agosto, no Porto, o comprador é 70, o setembro é 71, outubro é 72, novembro 73. Segue comprador, vai se mantendo acima dos 70 nos portos. Mas o produtor está vendendo muito pouco, né? Milho curto e milho longo, né? Continua se falando de milho de 90 até 100 reais na casa das indústrias de ração, em parte do Sudeste nesse momento, São Paulo principalmente, porque não tem milho em volume suficiente e os que têm milho estão segurando, vendendo da mão para a boca. E o pessoal da indústria do ovo aí, ração em geral, estão correndo atrás do milho, João. Daí o vendedor que faz o preço, né? Cada caso é um caso e o vendedor que está mandando no jogo. É isso que está acontecendo no milho, né? Ô, Gleidson, por favor, volta com o B3 aí, o milho da B3, porque por enquanto, né, a gente está vendo que está botando o Chicago, quero o B3, Gleidson, a soja Brasil. É isso daí. Setembro, 72,20. Como é que você vê essa posição aí, meu amigo? Olha, João, se o clima se normalizar aí nessas semanas, que nós vamos ter uma safrinha boa, ele está valorizado, né? Porque tem que levar que daí depois quem vai fazer a cotação é o Porto, né? E o Porto para setembro está dando 71. Então no interior ele vai pagar menos. Essa é a lógica. Se tivermos algum problema mais grave aí nas próximas semanas para a safrinha, o mercado pode reagir mais, mas as chances dele reagir são bem menores, né? Porque setembro e outubro em diante já tem safra americana também para chegar, né, João? E caminha Então, para aumentar a área de soja, de milho americano. Então isso vai pesar lá no segundo semestre. Então o produtor também tem que ficar atento com isso, né? Pelo menos garantir uma opção aí no caso, fazer uma put, né, João, para garantir esses níveis, seria interessante para o produtor não perder algum valor, né? Que é possível que depois o mercado lá em setembro vai estar 65, daí ele perde 7, 8 reais por saca, né? pois é, então vamos pedir para o Gleidson também lembrar o telefone para você que tem à sua disposição o assessor de investimento aqui do Tempo e Dinheiro. Nós temos uma pessoa especializada em operações de bolsa, licenciada pela CVM, que é o assessor de investimentos do Tempo e Dinheiro. O telefone está ali na tela, que é o 199-9813-2915, para você perguntar quanto é o prêmio, quanto custa para eu assegurar o preço, por exemplo, para setembro. Milho setembro, quanto está valendo? E tem todas as demais commodities. Porque, no fundo, né, Vladimir, você vê o preço hoje atual e vê o preço à frente caindo, isso é meio claro, tá, né, tá sendo mostrado. Mas o pulo do gato é saber quanto é o prêmio. Então tem que ligar para esse telefone aí, que é o telefone do Fernando Sofiati, Fernando César, e perguntar para ele: ô Fernando, quanto custa o prêmio? Aí você vê se dá margem. Deu margem, amigo, pimba. O Fernando está lá para te assessorar, para você assegurar o melhor preço. Agora, temos também, como na soja, né, Vladimir, duas realidades diferentes no nosso país. A soja padecendo lá no sul, soja indo muito bem no restante do país, mostramos a Chapadão, por exemplo. No milho, nós estamos mostrando o milho hoje do Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte, norte de Mato Grosso. Ele está muito feliz com o milho dele. Veja aí, o milho lá em Boa Esperança, norte de Mato Grosso.
Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, dia 17 de março, e 7h30 da manhã, rodando aqui, ó, cuidando dos bichinhos para não vir estragar o milho, igual no ano passado, né? Aqui, dia 12 foi a última chuva aqui, ó, mas o milheto nasceu bem, ó, vai fazer uma cobertura boa. Deixei uma estradinha aqui porque tem que passar, né? E o milho tá bonito, hein, João Batista? Esse milho aí, ó. Olha, ó. Um solzinho faz bem pra ele. Previsão não é de muita chuva agora não, né? Uma semana aí agora aqui no Nortão aí, meio chuva esparsa. Mas tá ótimo, tá ótimo. Beleza? Deus abençoe que chova aí pro Mato Grosso do Sul, pro Paraná, pro Rio Grande do Sul, pros nossos amigos e parceiros agricultores e todos os do agro aí, beleza? Tá bonito mesmo. Aqui tô na estrada do meio, ó, do talhão. Aí esse é o milho mais novo, que eu tava lá na beira do mato. E esse aqui é o primeiro que eu plantei. Tá muito bonito, hein? Tá largando o pendão, ó. Mas tá bom. Obrigado, viu, pelas informações aí. Tomara que o mulhão esteja certo, que venha a chuva em abril. Vai dar um safrão de milho. Pois é. O Moacir acertou esse ano, né? A safra foi muito boa, né? Foi generosa, as chuvas foram generosas para ele, tanto para a soja e agora para a safrinha de milho, né, Vlamir? Ele teve uma soja boa, agora está indo bem o milho, mas ele está esperto, né? Porque ele está fazendo uma faixa de milheto perto do mato aí, para enganar os porcos do mato, né? Para o porco do mato não ir comer o milho dele, que nem foi o ano passado, né? Por isso que ele está fazendo a faixa de milheto. E os porcos, opa, milheto daí, lá, o milho fica mais para dentro ali. Pois é, o Ronei Gomes Pires, que é membro aqui do Tempo e Dinheiro do YouTube, está nos lembrando que a situação do Mato Grosso do Sul não é boa para todo mundo. Nós mostramos o Chapadão, mas tem várias áreas, está lembrando o Ronei, que está precisando de chuva urgentemente para salvar a safrinha. Por exemplo, o Valério Rocha, de Sete Quedas, lá no sul do Mato Grosso do Sul, está muito preocupado. Ele acha que se não chegar logo essa chuva, e parece que não vai demorar pelo menos mais uma semana para chover no Mato Grosso do Sul, o milho dele vai para o beleléu. Veja a situação da safrinha lá de Sete Quedas. Fala, João Batista. Bom dia, João Batista. Bom dia aos amigos do Tempo e Dinheiro. Aqui é o Valério aqui de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, João Batista. João Batista, aqui tá a nossa safrinha de milho. Tá nessa situação. Já estamos na região há mais de 30 dias sem chuva significativa. Dá uma chuva localizada, né? Algum lugar aguaceiro, em alguma parte chove, outra parte não. E a segunda safra aí, João Batista, tá comprometida, né? O milho tava desenvolvendo, não tava vindo bem, né? Mas agora começou a apertar, né? A situação do milho tá nessa situação aí. A nossa safra de soja já não foi significativa. Alguns agricultores, alguns produtores conseguiram colher aí 50 sacas por hectare as primeiras áreas, mas de lá para cá deu pau, né? Eu acho que se pegar a média na nossa região aqui, não fecha aí, vai fechar entre 35, 38 sacos por hectare. E agora o milho, né, João Batista? O milho tá nessa situação aí. Estamos há mais de 30 dias aí, sem chuva significativa. Vem alguma garoa, algum aguaceiro, mas não é o suficiente. E é isso aí, João Batista. Mas a vida do agricultor é essa aí, né? Não vamos se entregar. E vamos em frente, né, João Batista? O Brasil vencerá, né, João Batista? Um abraço, João Batista. Tudo de bom. Valério Rocha, não vai se entregar, mas viu, Valério, tem que aprender a fazer proteção de preço. Quando tá bom, trava no papel, sabe por quê? Para compensar essas perdas do sol, né, Vlamir? Olha, Vlamir, em contrapartida, quem teve chuvas boas no começo e fez uma boa lavoura, está com milho interessante. Veja lá em Palotina, 25 dias sem chuvas, mas o milho está aguentando. Quem nos informa é o seu Hildo Cantu. Olha que beleza que está o milho dele, apesar da falta de chuvas lá em Palotina. Tá bonito, né, Vlamir? Um contraste.
Tá bonito esse aí, né? O anterior aí parecia uma plantação de abacaxi, esse aí já tá ainda tá bem verde, tá bonito, tá aguentando bem, certo, tá com perfil de solo bom, né? Raiz aprofundando e vai pegando água onde que tem. E aí vai Deixa eu conseguindo, aproveitar, né? deixa eu aproveitar esse começo de semana, você está falando de milho, então vamos dar um pulo para o arroz, Rio Grande do Sul, porque também lá na área de arroz, o pessoal está conseguindo colher bem o arroz. Eu vou lá para São Francisco de Assis, onde o meu compadre, o Matias Pileco, está colhendo o arroz dele, está muito bonito. Veja que imagem bacana essa colheita de arroz lá em São Francisco, Vlamir. E vai sair arroz aí, viu, Vlamir? E os preços João, lá embaixo. a safra de arroz está boa no Rio Grande do Sul. Muitos produtores estão reclamando conosco aí com relação à qualidade, à renda, né? Tem muito arroz abaixo de 55 de inteiros, que é um arroz já inferior em qualidade, né, João? Então tem desconto maior. Mas a safra é uma safra grande de arroz, dá para sentir que o preço caiu bastante, tá fundo do poço. O produtor já reclamando que não cobre custo de produção, então arroz já está nessa linha. No varejo também caiu, né? Na sexta-feira vamos comentar aí, os preços do arroz caiu no varejo também. O consumidor está comprando mais arroz, está mais barato, né, para o consumidor. Esse é o quadro do nosso amigo arroz, né? Quando tem uma safra boa, preço ruim, né? Isso que é o gargalo, né, João? Ao passo que o milho segue firme, né? O milho, mesmo que venha uma safra boa, ele vai seguir mais firme esse ano, né? Flamengo, eu quero esticar um pouco a conversa contigo, eu vou mostrar os preços do trigo e, na sequência, vou mostrar um pedaço da entrevista que o Sérgio Braga fez com Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, na sexta-feira, sobre a vinda de chineses que querem implantar no Brasil. Mas, primeiramente, eu, Gleidson, os preços do trigo. O trigo está em alta boa, de 15 centes, julho a 5,88, setembro 6,05, dezembro 6,28 são os preços do trigo. O Vlamir já explicou que há uma tendência do trigo russo ser negociado no mundo todo, e aí os preços sobem por causa da procura. Muito que bem. Agora, as atenções do mundo todo estão no Brasil, né? Que é a grande área de lavoura, de suprimento de comidas, é a produção brasileira. E a informação que o Sérgio recebeu do Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, que há interesse de cooperativas chinesas, estatais chinesas, em produzir soja e milho aqui no Brasil. O Sérgio entrevistou o Hélio Sirimarco, essa entrevista na íntegra está no nosso site, está no YouTube, e nós separamos um pedacinho dessa entrevista para o Vlamir comentar. Veja a entrevista do Sérgio com o Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura. No mês de fevereiro, houve um evento em São Paulo, onde vários acordos foram firmados entre empresas e governo dessa província com entidades aqui do Brasil, e um deles foi exatamente esse acordo que a empresa que se chama Ulumbair Bui, desculpe, meu chinês não está bom, é o Ulumbair Limitada, tá? Então, eles têm fazendas, eles produzem, eles têm indústria, eles têm a parte toda também de pecuária, e eles estão, né, interessados em ampliar o intercâmbio com o Brasil, né? Então, um dos interesses que eles têm, entre vários, é exatamente fazer intercâmbio de tecnologia. Eles querem saber, né, sobre qualidade de sementes, utilização de fertilizantes, né, mecanismos de plantio, enfim, eles querem ampliar. E também estão interessados em, se possível, plantar soja e milho no Brasil, né? Quer dizer, esse também foi uma manifestação que eles fizeram. Muito bem. Pois é, o Hélio até titubeou em dizer, mas o que eles querem é plantar no Brasil. Mas aí que fica na dúvida, plantar como? Vai adquirir terras ou vai alugar? Quem vai ser a mão de obra? E essas informações que nós publicamos aqui acendeu não só o patriotismo dos brasileiros, achando que vão ter concorrências para nós aqui. Qual é a sua opinião, Vlamir? Olha, João, pelo que dá para entender, é uma empresa que consome soja e derivados de milho lá porque produz animais, né? E ela está tentando buscar lugares do mundo que consiga originar os grãos, né? A soja, o milho. Então,
o Brasil é uma oportunidade, provavelmente eles estão tentando curtar caminho, né? Porque daí eles saem das grandes trading e pega direto na fonte, né? Então é uma maneira de conseguir baratear um pouco. Não que ele vai querer, eu acho, plantar efetivamente, mas sim talvez fazer parceria com produtores, com cooperativas, com o sistema produtivo para comprar direto sem estar passando por trade, né? Isso pode ser que aconteça também, né? E dá um pouco mais de renda para quem puder. No Brasil está mais complicado de comprar terras. As terras não estão baratas mais, né? Sim. E até para produzir, certamente eles vão encontrar dificuldade. Não temos nem mais mão de obra também nos campos. Aí está difícil, né, João? Mas parcerias com certeza eles conseguem fazer, sim. Enfim, concorrência é muito boa porque valoriza a produção. Isso que é importante. Vamos continuar. Mais um comprador. Tá, vamos continuar conversando com a Sociedade Nacional da Agricultura, a SNA, e nós vamos trazer mais informações aqui no Tempo e Dinheiro. Por hoje é só com você, Flamir Brandaliz, que quer passar a régua, a mensagem final para os produtores do meu Brasil. A mensagem final, João, é a nossa parceria que nós fechamos hoje ali, combinamos com o pessoal da Canda, que no próximo dia 2 e 3 o Tempo e Dinheiro vai estar lá na Expo Canda, e no dia 3 nós vamos dar uma palestra sobre o mercado de soja, milho e os principais produtos. E nesses próximos dias nós vamos estar divulgando a programação da Expo Canda, toda uma feira importante ali da região de Adamantina, São Paulo, né, João? Esse é o recado final aí. Muito bem, é lá no oeste de São Paulo, entre Prudente e Araçatuba, uma região quente e que está evoluindo e explodindo também na produção de grãos. Vamos gerar grãos no oeste, estamos gerando grãos no oeste de São Paulo e nós vamos trazer essas informações. Estaremos lá, como você disse, dia 2 e 3 de abril, na Expo Canda. É mais um parceiro que nos apoia aqui no Tempo e Dinheiro. Certo, Flamir? É isso aí, João Batista. Começando semana, vamos lá, prêmios em alta, mercado com negócios. Vamos lá em frente. Uma semana deve ser uma semana boa, João. Muito bem. Acompanhe os preços em tempo real, os prêmios no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante. E agora vou devolver para o Sérgio Braga para ele trazer para a gente as notícias dos hortifrutis. É com você, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E vamos começar com o preço do leite, a apuração feita pelo CPEA, com apoio da LS Tractor Leite, no estado de Goiás, captação em janeiro, pago agora nesse mês, R$ 2,54 mais 41 litro. Batata padrão Ágata, o beneficiador, o saco de 25 quilos no Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, R$ 28,00. Ovo branco, CIF, a caixa com 30 dúzias, R$ 235,85 na Grande Belo Horizonte. Tomate salada, 3A no atacado, a caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 182,50. A laranja pera na árvore, a caixa com 40 quilos e 800 gramas. Limeira, aqui também no interior de São Paulo, a R$ 109,00 mais 15 centavos. Lembrando que as cotações são do CPEA, apuração feita pelo CPEA com apoio da LS Tractor. Lembrando que a LS Tractor é tecnologia sul-coreana e o coração brasileiro. Mas também temos o mercado da mandioca. Vamos lá, hoje, as informações sobre o mercado de mandioca direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Bem, a equipe CPEA notou na semana passada uma certa dificuldade de a indústria, principalmente de fécula, em se abastecer em determinadas regiões. E claro, né, esse quadro teve algum efeito sobre o esmagamento de mandioca, que ficou praticamente estável na semana passada. Porém, este cenário não foi suficiente para conduzir a uma recuperação de preços. E claro, né, assim temos que a demanda pela matéria-prima e pelos derivados, que tem sido ali um ponto de pressão sobre esses valores. Na semana passada, a média
CPEA para a mandioca posta fecularia ficou em 97 centavos por grama de amido, o que equivale a R$ 557,77 por tonelada. Importante destacar também que na parcial de março a queda é de 3,3%. Portanto, preços recuando ali sem ter ali uma sustentação, principalmente na demanda de mercado. Apenas no estado de São Paulo teve uma certa recuperação de preços na ordem de 0,25%. E isso muito em função de uma menor oferta naquela região por conta de deslocamentos de mão de obra de colheita de mandioca para outras atividades. Já no Paraná e no Mato Grosso do Sul, as quedas foram de respectivos 1,1% e 3,75%. Tivemos na semana passada também a divulgação dos dados do IBGE, que apontam ali para um crescimento de 6,5% na produção brasileira de mandioca, que deve ficar na casa de 20,2 milhões de toneladas. E esse cenário resulta de área a ser colhida e produtividade média 3,2% maiores nesse ano. Bom, para esta semana nós estamos avaliando um certo efeito de clima, alguma dificuldade de colheita em algumas áreas que poderá ter sim algum efeito sobre o abastecimento. Claro que isso não é geral, mas deve acometer algumas indústrias. E novamente, o efeito sobre preços depende também de como a demanda tanto da matéria-prima como dos derivados virá a se comportar. Mas claro, seguimos atentos ali ao comportamento dos preços e em breve voltamos com mais informações. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMB, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. E aproveitamos, vamos às cotações também no mercado do café, vamos acompanhar o que acontece nesse momento, que tem apoio, lógico, aqui do Tempo e Dinheiro. Vamos lá. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos às cotações do mercado de Nova York, hoje alta para o café de 1,64%, vencimento mais curto a 383,40, $3,83,40. Demais posições também apresentam alta, 0,17%, tem um delayzinho ali, mas os negócios travaram no vencimento mais curto, março, 382,75 às 9 horas da manhã. Mas em maio em diante, sim, as cotações aí seguem com alta de 1,95% a 384,55 o maio, julho 377,80, alta de 1,86, o setembro a 370,65, alta de 1,84%. Na B3, sacas em dólares, café para maio a $476,45, alta de 1,59. Setembro a $462,10, alta de 1,90%. Café sobe em Nova York e em Londres. O café é negociado nesse momento a $5.451 por tonelada, uma alta de 0,89%. Bom, falando sobre o mercado do café, semana que vem nós teremos a participação do Bruno Labs, mas olha só essas imagens que chegaram, inclusive do café lá de Minas Gerais, de Campestre. Olha só como é que está o café carregado e mostra exatamente essa situação, pelo menos aí, um bom desenvolvimento da planta. Dá uma olhadinha nessas imagens, esse vídeo de Campestre, Minas Gerais. O cafezal ali está bem carregado, né? Precisa ver como é que vai ser a produtividade, mas as chuvas estão chegando por lá, isso pode ajudar e bastante, não, João Batista? Mas na geral, viu, não tem estoque, por isso que os preços continuam subindo. E eu vou conversar sobre café, vou falar sobre soja, mas principalmente sobre dólar agora, com
com Maurício Bellinello, nosso especialista no mercado de commodities no ar. Gleidson. Senhor Maurício, muito boa tarde. Prazer em falar contigo. Fala, João. Boa tarde a todos. Bom estar de volta e bom ver você de novo, João. Muito bem. Maurício, nosso foco está no tempo, no dinheiro. Dinheiro, câmbio, dólar em queda, repercutindo as tratativas de paz lá da Rússia na Ucrânia, pressionado pelo Trump. Essa é a leitura, Maurício? João, me parece, eu falei isso há bastante tempo já, né? Me parece hoje mais do que em qualquer outro momento que é uma mera questão de tempo mesmo, agora até a situação ser resolvida na situação da Ucrânia com a Rússia, né? Me parece meio já definido, se você me perguntar, né? E o mercado, inclusive, está sinalizando isso através do movimento do dólar, né? Porque o movimento do dólar está na queda, né? A gente teve hoje, o dólar já piscou em 5,67 aqui, que é a menor cotação lá desde outubro, né? Então é uma cotação bem boa, eu pessoalmente gosto dela, mas é isso. Nesse momento, claro, ainda é uma indefinição, quem sou eu para dizer que o Trump ou o Putin vão fazer, né? Mas nesse momento a leitura me parece mesmo que não há muito mais, por assim dizer, retorno, né? Agora é uma questão de alinhar a forma, mas ao que me parece mesmo, quem vai pagar o pato mesmo é a população ucraniana, porque a Rússia deve conseguir pegar um pedaço da Ucrânia para ela, né? E os Estados Unidos, por assim dizer, vão pegar o outro pedaço. Mas por que o dólar cai nesse sentido com a paz? Porque a ideia do Trump, eu falei disso desde o início, é enfraquecer o dólar através de movimentos comerciais mais fortes, né? Quando a gente tem os Estados Unidos vendendo mais do que ele compra, se o movimento de saída começa a ser revertido, você tem mais dólares sendo vendidos no mundo do que comprados. Quando o fluxo de entrada nos Estados Unidos é muito mais forte, o dólar ganha força globalmente. Esse é o primeiro ponto. Quando eles estão aumentando o fluxo de vendas por causa dos acordos comerciais ou das tarifas ou do que quer que seja, isso enfraquece o dólar. A outra coisa é que quando o mercado sente menos medo, ou medo no sentido, o mercado não gosta de indefinição. Né? Não é exatamente medo. O mercado não gosta de olhar para frente e ver névoa, ver neblina, né? Então, quando a situação vai se acalmando nesse sentido, as coisas vão ficando mais bem definidas, o mercado também se acalma e nesse sentido o dólar também cai. Então, nesse momento, João, eu pessoalmente acho, claro, o ciclo do dólar é um ciclo longo, não é algo que acontece em 5, 6 meses, mas especialmente se nos próximos 6 meses o mercado der uma acalmada, uma apaziguada, não é fora do radar falar em dólar perto de 5,40 no Brasil. A gente tem o costume de dizer que o Trump não é o senhor da guerra, ele não está preocupado em promover guerras, ele quer promover paz para obter negociações, fazer comércio. Com isso, os comércios andam, né? E o dólar cai, e essa é a briga, fazer com que o dólar seja mais barato que a moeda chinesa. Isso. Mas você também já antecipou aqui, que não vê com surpresa, que depois da paz estabelecida na Rússia com a Ucrânia, o Donald Trump vai se entender com Xi Jinping. É possível que a gente também tenha um acordo Estados Unidos e China mais à frente, professor? Eu posso quase apostar nisso, João. Eu falei isso no ano passado, inclusive, já. Né? Não é do interesse dos Estados Unidos ter a China como um inimigo. Na verdade, a China não é inimiga dos Estados Unidos, pelo contrário, já falei isso algumas vezes, é uma questão de uma relação de necessidade mútua. Os Estados Unidos precisam da China, a China precisa dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, 1/4 de tudo que a China vende e exporta é para os Estados Unidos. Então, ela é um parceiro comercial insubstituível, né? Então, claro, a retórica, aí bota uma tarifa aqui, não sei o que lá, mas para facilitar, inclusive, que a negociação final saia ao bom grado de ambos, né? Ou ao melhor resultado final para ambos, mas é isso. Falar em Estados Unidos como inimigo da China, na minha opinião, é de um desconhecimento dos regimes geopolíticos e comerciais, além da realidade, assim, é tudo que eu posso dizer. Até porque, de novo, né, tirando a retórica, se tem um país no mundo que é capitalista, é a China. Pois é, então, estabelecido ou restabelecido as ligações de comércio, as pontes de comércio entre essas três grandes potências, vai ser bom para todo mundo, o comércio vai andar. Vai ser bom para o Brasil? Eu acho, João, porque no final das contas é importantíssimo lembrar que o mundo depende estruturalmente de dois países, chama China e Estados Unidos. Porque se você soma esses dois mercados, João, eles dão mais da metade do PIB global, né? Eles têm um volume gigantesco de negócios.
Obviamente, a China produz muito para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos possam rodar. E, nesse sentido, o Brasil, como sendo um grande fornecedor para a China, mas também para os Estados Unidos, é bom lembrar que a China é nosso maior parceiro comercial e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, depois vem a Argentina, né? Então, assim, você simplesmente ignorar que esses dois têm um papel essencial para o movimento brasileiro é você estar ignorando matemática básica, né? Então, nesse sentido, se os Estados Unidos começam a acelerar e a China, como sua principal fornecedora, também começa a acelerar, o mundo inteiro volta a acelerar e isso traz benesses para todos os países que têm forte comércio internacional, do qual o Brasil é um país relevante nisso. Então, é isso. O Brasil não vai acelerar sozinho. Isso nunca aconteceu. A gente precisa das grandes potências para serem os puxadores, a locomotiva do trem. Nós somos um vagão e isso é importante a gente saber, porque quando a gente entende o nosso papel dentro da economia global, a gente sofre menos. Querer que o Brasil acelere sozinho pode parecer um sonho doce. É isso, e não passa disso. Agora, Estados Unidos puxando e a China conseguindo construir essa ponte de fornecimento para os Estados Unidos e para o mundo inteiro, que assim que os Estados Unidos acelerarem, voltarão a acelerar também, o Brasil, nesse sentido, só vai junto, João. Muito bem, mas aí a China vindo comprar no Brasil, os americanos estimulando o comércio, etc., deverão entrar dólares no Brasil. Por isso que as cotações estão caindo. Com o acordo de Trump com o Xi Jinping, o dólar aqui no Brasil, o câmbio no Brasil poderá cair ainda mais, Maurício? Eu acho que sim. Bom lembrar, como eu falei, né? O ciclo do dólar, o dólar é um ativo como qualquer outro, ele tem oferta e demanda, então ele tem ciclos de longo prazo, que em média duram de 4 a 5 anos, um ciclo, né? Então, nesse momento, a minha perspectiva ainda é essa. Eu digo muito claramente porque como essa questão geopolítica envolve pessoas dos quais a gente não tem o menor controle sobre o que eles vão fazer, João, eu não gosto de colocar data nem número, mas especialmente quando o mercado voltar a retomar mesmo, é normal que o dólar caia no mundo inteiro, não é a primeira vez que acontece e não é a 14ª. Então, assim, é muito comum que isso aconteça. Então, dentro do ciclo do dólar, é muito provável que a gente tenha dólar em queda novamente. Só que tem um detalhe. Eu não acredito que a gente vai voltar a ver dólar a 4,70, por exemplo, que é o fundo do último ciclo. Então, quando a gente faz o ajuste inflacionário, me parece mais factível mesmo que fiquemos perto de 5,40. Isso no fundo do ciclo, que eu espero que aconteça em algum lugar do meio do ano que vem. Tá? Então, assim, eu estou deixando mais ou menos um horizonte médio, porque dentro do ciclo é mais ou menos o que se espera, mas é isso. É bom lembrar que a faixa de dólares que a gente tem agora no Brasil, hoje mesmo piscou em 5,67, já é um dólar bem baixo. É importante lembrar que bateu no 6,20, então o dólar já caiu um bocado. Então é isso, já me parece um começo de uma boa notícia, especialmente para quem travou dólares num bom momento. A maioria dos meus clientes está com dólar travado em 5,90, 5,95, ter dólar a 5,67, 5,68 é uma notícia maravilhosa nesse momento, que é uma margem ainda maior para a soja que a gente está vendendo, mas é isso, o ciclo do dólar é lento, depende de decisões geopolíticas, principalmente de Estados Unidos, China e Rússia nessa ordem, né? Então agora a gente vai ter que aguardar, porque eu ainda acho que para o segundo semestre desse ano, os Estados Unidos têm chance de ver um agravamento na recessão dentro do seu mercado, o que também é normal. Mas isso, obviamente, no momento agora, joga uma maior lentidão projetada para entre agora e o final de 2025. Mas para quem não está travado, o segundo semestre ele vai trabalhar com um câmbio na faixa de quanto? 5,70? Vai depender da situação geopolítica, mas me parece que essa faixa de 5,70 a 5,80 é uma faixa de conforto agora. Mas assim, eu quero deixar isso bem claro, João. Para o segundo semestre, essa faixa de 15 centavos aí, é bom lembrar que dá em torno de 3%, é pouca coisa, né? Então, é uma faixa de você poder trabalhar, tá no fundo, faz alguma coisinha, volta a subir, tenta vender um pouco mais, mas é isso. Não me parece, não existe nenhum motivo, a não ser que tenhamos um agravamento muito pior na situação geopolítica. Eu não vejo o dólar voltando para R$6, não me parece nem um pouco factível, e enquanto a situação, principalmente na Rússia, não for de fato definida com relação à Ucrânia, também não vejo muita margem para o dólar cair muito de onde ele está agora, que já é um preço médio bom, na minha opinião. Tá, para encerrar, Maurício, como é que você está vendo o café? Temos o mercado climático, temos chuva, mas temos o mercado climático pela frente. Sim. O professor Molhon está alertando a cafeicultura que podemos ter geadas em maio. Na cafeicultura isso assusta muito, mas é o mercado climático. E o café voltou a subir. Qual é o cenário?
Então, o cenário é de escassez de café no mercado, né, João? Agora que não agora, né, mas ali no finalzinho de maio começa a entrar os primeiros grãos de café, nós vamos até agosto, setembro com colheita. Então, o mercado, por mais que a gente tenha uma safra menor, que vai quebrar, inclusive, né, na projeção total, frente à projeção inicial total de safra, é um ano de bienalidade negativa, então, mas ainda assim vem café. Então, como vem café, os estoques dão uma normalizada, então o mercado dá uma apaziguada. Mas é muito bom lembrar que não existe nenhuma hipótese de a gente ter uma normalização dos estoques de café globalmente, nem perto disso, até pelo menos setembro de 26. Porque a safra brasileira do ano que vem, que é a bienalidade positiva, que é a safra cheia, só vem ano que vem e se tudo correr bem climaticamente. Então esse é o detalhe, a geada é sempre uma nuvem, né, João, que corre nesse ambiente agora, porque obviamente o inverno está chegando. A gente já teve a primeira geada agora no Brasil em março, que não me parece nem muito cedo, inclusive, né, para isso. Mas essa nuvem de geada sempre vem no Brasil, mas sendo bem sincero, é bom lembrar, eu acho que o problema principal, o risco principal é menos de geada e mais de seca mesmo, né? Ou seja, se tivermos de novo um ano meio seco ali no sul de Minas, a safra 26 não fica com um bom prognóstico. Mas ainda é muito cedo para cantar essa pedra, João. Muito bem, vamos acompanhar, olhando as commodities e sempre recomendando, como o professor Maurício Bellinello sempre faz, se o preço está bom, trave, né? Não adianta você tentar dizer assim, não, o preço vai subir, porque ninguém está torcendo, ninguém quer ter razão. Tá, o preço está bom, pegue para você, né, Maurício? É isso mesmo, João. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? Riqueza potencial, riqueza do que eu podia, eu queria, eu devia. Isso não é riqueza para ninguém. Dinheiro bom é no bolso. Muito bem, Maurício Bellinello, contamos com você sempre aqui, abrilhantando o nosso programa no mercado de commodities. Até a próxima, professor. Se Deus quiser, João. Tenham todos uma ótima tarde. Tá, eu devolvo para o Sérgio Braga agora para as notícias da pecuária. Mercado abre a semana com 4 praças em alta, 6 em queda, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Lá na B3, negociações até que reagem no lado positivo e acima dos 314,60, 314,60, março, alta de 1,39%. Abril, 315,40, alta de 1,66%. Maio, 314,65, alta de 1,5%. Junho, 315,60, alta de 1,61%. Mercado físico, vamos lá. 4 praças nessa primeira tela, aliás, 5, né? São Paulo, Barreto, Saraçatuba, 305,50 a prazo, boi comum já descontado, Triângulo Mineiro, 273, R$266 por arroba a prazo ao norte e também em Belo Horizonte, Minas Gerais, sul de Minas, 268 por arroba a prazo. Próxima tela, mais 4 praças, 276 no Tocantins ao norte, Acre 241,50, Espírito Santo 266, Rio de Janeiro R$278. Vamos direto ao CPEA, que tem mais informações sobre o mercado do boi gordo. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Terceira semana do mês de março, dia 17 de março, mais um boletim do mercado. Semana que começa um pouquinho da cautela da semana anterior, negócios mais truncados, arroba subindo e descendo do boi gordo em algumas praças, colocando São Paulo. Mercado futuro também, sem uma tendência muito clara, né, fechando, obviamente recuando, né, o indicador ao longo da semana, fechando a 309,70, mercado futuro 310,55, aumentando um pouquinho sim, mas os indicadores nos gerais realmente recuando. Essa semana a gente começa, obviamente, com o reflexo do que foi o final de semana, um final de semana relativamente de final de primeira quinzena do mês, então de certa maneira um pouco oxigenada, mas a carne mantendo-se estável, isso é um bom sinal. Por outro lado, as exportações, a China abriu pagando um pouco mais, a China termina, né, a semana pagando um pouco mais, isso vai muito depender do ânimo chinês em termos dos próximos dias, mas o que fica é o mercado futuro já dando sinais no começo dessa manhã, preços acima aí dos 311, 312, então o mercado precificador, né, mais otimista, mas obviamente vai depender da oferta, né, no campo, o pecuarista tendo um pouco de cautela de ofertar mais animais e o frigorífico tentando comprar e garantir uma escala mais prolongada e com alguma certa dificuldade. Então o mercado, como disse,
bem ajustado, equilibrado, com cautela de ambos os lados e, felizmente, o mercado consumidor que manteve aí, podemos dizer, uma carne estável até então e um mercado chinês pagando um pouco mais. Então, o mercado que se inicia a semana, provavelmente a gente deve ter uma oxigenação sim, a partir de amanhã até quinta-feira, obviamente na expectativa aí do campo mais oferta, obviamente segurando um pouco, pegando preços maiores, e o frigorífico olhando obviamente o mercado externo na busca de melhores negociações. Uma boa semana a todos, um forte abraço. Obrigado, Tiago Bernardino, direto do CPEA. Para complementar as informações de pecuária, Isabela Camargo, da HN Agro. Vamos lá, boa tarde, Isabela. Olá a todos. A última semana ela terminou com preços andando de lado aí em relação ao mercado do boi gordo. De um lado, a oferta compassada e de outro, as escalas de abates não tão confortáveis, de maneira geral, colaboram para esse cenário. Entretanto, considerando a média de março, a arroba do boi gordo ela teve uma queda de 2,5% em relação a fevereiro. No atacado, apesar da demanda interna ainda ser um ponto de atenção, as exportações seguem em um bom ritmo e colaboram aí para o escoamento da produção. Assim, o boi casado ele apresentou uma queda de 1,7% na comparação mensal. Então, quando a gente compara em relação à arroba do boi gordo, o atacado ele teve uma maior firmeza e isso fez com que a margem de comercialização das indústrias frigoríficas, considerando então a arroba do boi gordo e o boi casado, esteja em 6,7%, o que representa uma alta de 0,8 pontos percentuais quando a gente compara a fevereiro e praticamente estabilidade frente ao mesmo período do ano passado. Vale destacar que o resultado da indústria ela compõe outros indicadores, mas esse valor ele consegue nos dar um norte em relação ao mercado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. João Batista Olive, estamos encerrando todas a essas sessão do Tempo e Dinheiro. Todas as informações que nós apresentamos aqui no programa, vamos subir tudo editadinho, separadinho no nosso clube e também no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Seja o produtor rural mais bem informado. E para fechar, eu vou pedir para o Gleidson mostrar as cotações em tempo real em Chicago e Nova York, porque a soja está chegando, voltando ao verdinho, está estabilizado, está quase chegando nos 10 e 15 e 13 agora, quase que está no verde, quase indo para preços em alta na soja também. O milho está levemente, está invertendo, o milho está descendo, estava em alta, agora está descendo a 4,58, a soja 10,14, mas o trigo continua puxando 2,35 de alta a 5,70. Destaque mesmo positivo é o café, 383,40 lá em Nova York, alta de 1,64, e o açúcar explodido hoje, 3,91 de alta, a libra-peso do açúcar 19,94. Algodão no vermelho, petróleo em alta, o ouro se mantendo. Por fim, o câmbio, esse sim está caindo forte, o dólar quase que 1%, o câmbio hoje a 5,68. São esses números, as considerações, as explicações, a troca de informações lá no clube. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. 7 dias grátis para você experimentar ser o produtor rural mais bem informado. Mande um WhatsApp para 19998132915. Dona Léa da Luz vai retornar e te colocar dentro desse nosso grupo fechado e Economia do Agro. Passamos as informações de segunda. Amanhã estaremos de volta com a participação do Sérgio Braga e da Fernanda Custódio. Vamos em frente. Viva o Brasil e até amanhã.